Olá, tudo bem? Nós exibiremos agora a íntegra da entrevista com Cristiano Zanin Martins. Ele que, juntamente com Valesca Teixeira Martins, foi o responsável pela defesa técnica do ex-presidente Lula nas ações criadas pela Lava Jato. O ex-presidente foi absolvido de todas as acusações, seja o julgamento no mérito, ou seja, pela incompetência e parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para mover ações contra o ex-presidente ou julgar o ex-presidente. O principal trecho dessa entrevista, os principais trechos desta entrevista, você já viu no documentário 580 Dias, a prisão e a volta triunfal de Lula. Nós fomos, então, contratados por muitas pessoas que queriam ver essa íntegra, porque queriam ver mais trechos da entrevista. Então decidimos publicar a íntegra com o Cristiano Zanin Martins, mas também exibiremos a íntegra de outras entrevistas que serviram de base para o documentário, que é já um sucesso de audiência. Por isso eu agradeço todos vocês que viram o 580 Dias e convido aqueles que ainda não viram a assistirem. O 580 Dias está no canal da TV 247, nesse mesmo canal aqui, e você pode acessar e ver, então, o documentário que tem 2 horas e 10 minutos. Recomendo, inclusive, que vejam, porque há muitas informações ali, inéditas, bastidores inéditos, e você, então, terá a oportunidade de ver como foram aqueles dias de muita injustiça. Lula contou com a solidariedade de muitas pessoas e com uma equipe de defesa que fez prevalecer o direito, numa luta que foi de direito, foi da justiça, mas também foi uma luta política. Cristiano Zanin Martins vai falar, então, como foi o trabalho dele naqueles dias. E revela cenas que são absolutamente impactantes, dado o grau de violência institucional. Por exemplo, o ex-presidente, quando se apresentou à Polícia Federal, ali houve um agente que queria colocar algema no ex-presidente, absolutamente sem necessidade, apenas por uma agressão, uma atitude de muita agressão. Cristiano Zanin conta nessa entrevista como foi que isto não ocorreu, como é que ele atuou para que isso não ocorresse. E durante o voo de São Paulo para Curitiba, um policial ficou em pé com uma metralhadora, tudo para constranger aquele que terminou o seu mandato com um índice de aprovação recorde no país. 87% de pessoas que consideraram a administração do Lula, a gestão dele, a presidência dele, ótima ou boa. E ele foi depois, então, perseguido pela Lava Jato e houve a necessidade de uma defesa técnica muito forte e também uma ação política. E vamos ver isto, vamos ver estes relatos em outras entrevistas que publicaremos aqui na íntegra. Hoje você ficará com a entrevista do Cristiano Zanin. Agradeço desde já pela audiência, agradeço também a todos aqueles que viram 580 Dias e os que não viram, convido para assistirem. Como eu disse, está na TV ou no canal, neste mesmo canal da TV 247. Até mais, muitíssimo obrigado. Fique com a entrevista do Cristiano Zanin. Em primeiro lugar, é um prazer, Joaquim, conceder essa entrevista a você, a TV Brasil 247. Esse período de 580 dias foi um período de indignação para nós, que estávamos à frente da defesa técnica do ex-presidente, porque sabíamos que aquilo era fruto de uma condenação ilegal, uma condenação que havia sido imposta a ele pelo ex-juiz Sérgio Moro, a partir de uma perseguição, clara perseguição, e nós ficamos, também ao longo daquele período, numa tentativa sucessiva de reverter a prisão, de restabelecer a liberdade
do ex-presidente, o que veio a acontecer no julgamento primeiro da ADC pelo Supremo Tribunal Federal e depois se consolidou com os julgamentos que ocorreram no Supremo Tribunal Federal a partir dos habeas corpus que nós havíamos impetrado. Quais foram os fatos marcantes nesses 580 dias? Olha, foram vários. Eu acho que a prisão, né, em si foi uma grande violência, até porque, mesmo com aquele entendimento, na época do Supremo Tribunal Federal, de que era possível executar uma condenação mesmo sem o trânsito em julgado, o ex-presidente foi preso quando sequer havia sido concluído o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então ainda havia recurso pendente de julgamento no Tribunal de Apelação quando aconteceu a prisão do ex-presidente. O que mostra que o caso dele sempre foi repleto de casuísmo, ilegalidades e arbitrariedades. Agora, ao longo da prisão, aconteceram vários fatos marcantes, né? Fatos que envolveram familiares do ex-presidente, como o falecimento do Sigmaringa Seixas, o falecimento do irmão do ex-presidente Lula. Inclusive, ele foi impedido, né, de ir ao funeral, ir ao velório e ao enterro do irmão. E também o falecimento do neto, de um dos netos do ex-presidente durante aquele período. Outros fatos marcantes envolveram o próprio processo democrático do país de 2018. Afinal de contas, ele foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, mesmo com uma liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU que nós obtivemos em Genebra, assim como outros fatos, né, marcantes naquele período. Doutor Danilo, o senhor é conhecido pela expressão equilibrada e alguns diriam até de muita frieza. Agora, nesse período você deve ter tido algum momento em que você deve ter ficado indignado, entristecido. Isso ocorreu? Quais foram esses momentos? Olha, é claro, Joaquim, que na atuação profissional nós temos que ter bastante equilíbrio, razoabilidade, né? Afinal de contas, nós temos que ter precisão técnica também na execução do nosso trabalho. Agora, evidentemente que isso não retira de nós também a emoção. Então foram vários momentos em que nós passamos, né, por momentos de emoção ao longo desse período. Então, por exemplo, o dia em que faleceu o neto do ex-presidente, eu falei com ele naquele dia, né, e vi né, uma pessoa muito, muito abalada, né, com aquela notícia, evidentemente, e aquilo foi, né, foi um momento de grande emoção para ele e para nós ali que presenciamos ele tomar conhecimento de uma situação como essa, envolvendo um familiar, estando ali injustamente no cárcere. Então foram vários momentos de emoção durante o período e também, né, no dia que ele saiu da prisão, no dia que nós conseguimos aquele alvará de soltura e fomos cumprir o alvará. E eu me lembro que naqueles momentos finais eu cheguei a dizer para ele: olha, o senhor entrou aqui, ficou 580 dias preso injustamente,
mas hoje o senhor vai sair pela porta da frente. Então foi muito importante esse momento. E você esteve lá desde o primeiro dia. E no último você também subiu até a sala, desceu com ele, que ele desceu pela escada, não foi? Por que vocês não desceram pelo elevador? Na verdade, havia um sistema ali de segurança instalado. Então foi feita ali uma saída, né, de uma forma que contemplasse também os aspectos de segurança. Não foi porque ele estava com muita pressa e já desceu pela escada? Não. Foi evidentemente que havia ali, né, uma preocupação com o momento, né, da saída, a questão de segurança, não só dele, como de todos que ali estavam, né? Então foi feito uma espécie de planejamento ali, uma forma de saída, levando em consideração também aspectos técnicos que foram pensados para aquele momento. Doutor Zanin, 2 pessoas acompanharam a apresentação do ex-presidente Lula à Polícia Federal para o cumprimento do mandado de prisão do Moro. Uma foi você e a outra foi o Sigmaringa Seixas. O Sigmaringa já faleceu, infelizmente. Então o senhor é a testemunha presente que pode nos contar como foi aquele voo. Eu pergunto, como foi? Isso, naquele primeiro dia, eu e o Sigmaringa, o dia da prisão, nós acompanhamos o ex-presidente Lula durante todo o trajeto até ele chegar em Curitiba e entrar na Polícia Federal. Então nós fomos com ele no helicóptero da polícia até o aeroporto de Congonhas e depois fomos de Congonhas até Curitiba. E entramos com ele na sede da Polícia Federal, tivemos ali uma reunião com 5 ou 6 delegados que estavam ali presentes e depois fomos com ele até a cela em que ele ficaria os 580 dias. Então, fui eu e o Sigmaringa junto com ele naquele momento, né, de uma grande tristeza, né, para todos nós que estávamos ali atuando, né, no processo e que sabíamos da ilegalidade do ato. Tem uma imagem que mostra a saída do sindicato, quando ele entra do carro, muitas pessoas queriam que ele não fosse, apoiadores, pessoas que não queriam que ele não fosse, e ele até disse, cadê o Cris? Isso é público, isso foi registrado, está na história. E você, então, acompanhou, tinha um helicóptero esperando exatamente onde? O helicóptero saiu da sede da Polícia Federal de São Paulo e nos levou até o aeroporto de Congonhas, onde havia um avião da Polícia Federal que nos levou até Curitiba, né? Então foi um voo, inclusive, eu acho que um momento tenso, né? E acho que despropositado. Então, dentro do avião estávamos eu, Sigmaringa, o presidente Lula, um delegado da Polícia Federal e um agente da Polícia Federal segurando uma arma ali dentro do avião. Então, eu acho que é uma imagem muito né, que mostra uma cena muito forte, descabida, e que faz parte de todo o cenário de ilegalidades que nós vimos acontecer ao longo da Lava Jato. Ninguém fez um comentário para que esse agente deixasse a arma, baixasse a arma? Foi feito, na verdade, a intenção inicial, inclusive, ali, houve uma tentativa, inclusive, de
de querer colocar uma algema no ex-presidente no momento em que ele entrou no avião. Então eu tive que fazer uma intervenção ali para isso não acontecer. Houve essa tentativa? E o que você disse? A desculpa era, na verdade, um procedimento, digamos assim, de viagem que é aplicado pela Polícia Federal. Mas claramente que não era a situação ali para se fazer nada daquilo, tanto é que a minha intervenção ali foi efetiva e não houve a implementação dessa tentativa de algemá-lo. Mas ali eles tinham o poder do momento discricionário. Como é que foi convencido de que isso não era cabido? Olha, eu na verdade tive uma conversa mais áspera ali com o delegado que estava fazendo aquele voo e mostrei para ele que nada justificaria colocar uma algema no ex-presidente naquele momento. E acho que, felizmente, né, pelo menos nesse ponto, o bom senso prevaleceu. Quem era o delegado? Eu não me lembro exatamente agora o nome dele, mas era o delegado que estava responsável ali por aquela etapa da ida do ex-presidente a Curitiba. No trajeto, o senhor se recorda de como foi, o que conversavam, ou ficou todo mundo em silêncio? Foi um voo em que todos nós estávamos em silêncio. Eu acho que era um silêncio eloquente que cabia para aquele momento, porque era um momento de indignação também para nós que estávamos conduzindo a defesa técnica. Não houve nenhuma discussão, um comentário mais áspero? Não. Foi um voo marcado pelo silêncio mesmo, que era eu acho que era o que cabia naquele momento, né? Não havia ali nenhum ambiente para uma conversa, então acho que era o que cabia para o momento mesmo. Comunicação de rádio vocês ouviam entre o piloto, torre? Muito baixo, né? Depois, inclusive, nós acabamos tendo acesso a um áudio, né, de um controlador de voo, que inclusive faz uma afirmação absolutamente despropositada, né? E que, enfim, mostra que havia uma contaminação muito grande. A Lava Jato, ela conseguiu durante muito tempo, eu acho que colocar pessoas, né, em situações e posições totalmente descabidas, até mesmo nessa situação. Vocês não ouviram durante o voo? Não, eu ouvi depois esse áudio. Tomei conhecimento depois. E depois do helicóptero, do voo de Curitiba até do helicóptero, também foram só vocês quatro? Um delegado, um agente? Isso. No helicóptero da Polícia Federal de São Paulo até o aeroporto de Congonhas, pelo que eu me recordo, estavam na aeronave eu, o Sigmaringa Seixas, o ex-presidente Lula e um delegado da Polícia Federal. E são as mesmas pessoas que embarcaram? Não. Ali, no voo, era outro delegado que estava responsável ali por aquela etapa da prisão. E depois de Curitiba até Santa Cândida, o aeroporto lá em São José dos Pinhais até Santa Cândida foi de helicóptero também? Na verdade, naquele trecho final, foi o único em que nem eu, nem o Sigmaringa estávamos presentes. Então o voo sai
do aeroporto de Curitiba e vai até a sede da Polícia Federal de Curitiba. Então, essa foi a única etapa do trajeto em que nós não estávamos presentes. Nós fomos de carro e nos encontramos com o ex-presidente Lula já na sede da Polícia Federal de Curitiba. Não estava na sala ainda? Na verdade, nós chegamos praticamente juntos e a primeira coisa que fizemos foi ter uma espécie de reunião com os delegados que estavam na Polícia Federal e que estavam ali envolvidos na Lava Jato, né? Então foi uma espécie de explicação, né, de como seria ali a rotina do ex-presidente naqueles dias em que passou no cárcere. Mas quando ele já estava na cela? Não. Nós chegamos, nos encontramos no prédio da Polícia Federal de Curitiba e depois fomos juntos até uma sala em que estavam os delegados da Polícia Federal. Tivemos uma conversa ali sobre a rotina que seria imposta a ele durante aquele período de 580 dias, e depois fomos com o presidente Lula naquela cela em que ele ficou todo esse período. Do domingo ele ficou sozinho, vocês não pôde ir até lá, porque isso foi um sábado à noite. Isso. No domingo eu dormi em Curitiba, de sábado para domingo. No domingo, inclusive, eu tentei fazer uma visita, mas não foi permitido. Então ele passou já esse domingo sozinho ali na cela, assim como outros momentos em que ele também ficou praticamente privado do contato humano por alguns dias, né? Então, não raramente, às sextas-feiras, às vezes o prédio ficava fechado por conta de dedetização e outras situações. E às vezes, inclusive, depois, na semana seguinte, havia feriados prolongados, sem expediente na Polícia Federal, o que impedia que houvesse visitas de advogados ou familiares. Então, em alguns períodos, o ex-presidente Lula ficou, inclusive, privado ali praticamente do contato humano durante alguns dias. O que, ao meu ver, né, também configura claramente violação a garantias fundamentais, a direitos humanos, de uma pessoa que já estava presa de forma ilegal e ainda acaba sendo submetida a um tratamento, inclusive, de alguns dias praticamente sem convívio com outras pessoas, o que é inaceitável. Uma procuradora do Ministério Público do Trabalho que disse, Margarete, que o Lula, na condição de líder político, ele em geral conversa com pessoas 18 horas por dia. Então está sempre conversando com pessoas. E que aquele período poderia afetar, inclusive, a saúde dele, saúde mental dele mesmo, por estar privado de algo que ele fez a vida toda. Algumas vezes houve atendimento médico nesse sentido, atendimento de psicólogo, de tentar verificar se estava bem por conta esse isolamento que ocorria nesses períodos? Não, Joaquim, eu acho que a despeito de tudo, de toda sorte de tentativa, né, de desestabilizar, de quebrar, né, a pessoa do ex-presidente, ele sempre conseguiu realmente tirar uma força muito grande ali para se manter altivo, se manter numa posição, inclusive, de poder dar às pessoas que o visitavam
a segurança de que estavam no caminho correto, estavam ali pleiteando pela sua liberdade, pela sua absolvição. Então, ele era uma pessoa que não só se manteve altivo, como muitas vezes teve a capacidade de poder transmitir uma energia às próprias pessoas que o visitavam. Então, é algo realmente fantástico. Com você chegou a acontecer? Você também parece uma pessoa bastante, eu vou chamar equilibrado, algumas pessoas poderiam falar fria, até ter essa imagem, né? Com você também ocorreu algum momento em que você sentiu que é ele que estava te fortalecendo, não? Eu acho que sim, com certeza, né? Ele tinha também essa postura o tempo todo. Então, às vezes que nós chegávamos ali, né, um pouco mais, enfim, chateados por alguma decisão que não havia sido favorável, ele também sempre tinha essa capacidade de mostrar que nós estávamos no caminho certo. Que estávamos fazendo ali o certo. E então, às vezes também era importante ali visitá-lo e extrair, né, receber ali esse incentivo para poder continuar numa batalha tão intensa como era aquela que vivíamos, né? Era uma batalha que praticamente era 24 horas, 7 dias por semana, acontecendo fatos para tentar, enfim, derrubar, destruir o ex-presidente. Até tem uma passagem muito importante lá que nós localizamos nos arquivos da Operação Spoofing, em que o ex-procurador Deltan Dallagnol, ele diz aos colegas que era necessário fazer inúmeras acusações contra o ex-presidente para destruir a sua imagem e também para que os advogados não tivessem sequer tempo para defendê-lo. Então, ali você tem, nesse arquivo da Operação Spoofing, e particularmente nesse diálogo, um verdadeiro roteiro do lawfare que foi praticado contra o ex-presidente e que nós denunciamos e combatemos de 2016 até 2020, quando tivemos o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Dr. Cesani, em alguns momentos eu imagino que a defesa do ex-presidente Lula tenha sido muito difícil, não só pelo aspecto técnico, mas também por outros aspectos, inclusive de pessoas próximas que talvez não concordassem com a linha de vocês, que foi sempre muito coerente desde o início. Como foi enfrentar esses adversários? Ora, como advogados, nós sempre temos que apresentar ao nosso constituinte quais são as hipóteses a serem trabalhadas, né, quais os pedidos que podem ser formulados. E sempre fizemos isso também em relação ao ex-presidente Lula. Porém, ele jamais cogitou a possibilidade de pedir um habeas corpus por razões humanitárias para que saísse da prisão com uma tornozeleira e fosse para uma prisão domiciliar a pretexto de problema de saúde ou de qualquer outra situação. Ele sempre quis sair de lá, né, com o restabelecimento pleno da sua liberdade, numa situação compatível com uma pessoa que nunca praticou qualquer crime, que sempre mostrou que as acusações eram infundadas e que havia um objetivo de persegui-lo com aquelas acusações. Então, ele sempre se manteve firme nessa posição porque sabia que não havia praticado nenhum crime e que um dia ele sairia de lá
né, pela porta da frente, com o restabelecimento pleno da sua liberdade e não numa outra situação. Evidentemente que naquele período várias pessoas defenderam a hipótese de um habeas corpus humanitário para que ele saísse com uma tornozeleira ou fosse para uma prisão domiciliar. Algumas pessoas defendiam isso de boa fé, porque queriam tirá-lo daquela situação, evidentemente muito ruim, e outras eu acho que também viam uma oportunidade talvez de tirá-lo da vida política através de uma prisão domiciliar em que ele ficasse isolado e por um período extenso da política. Mas a partir da decisão dele de que não iria pedir esse habeas corpus, que não iria pedir uma prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, nós seguimos isso, defendemos essa situação, inclusive, às vezes, de pessoas que estavam até num espectro mais próximo do ex-presidente, porque essa era a vontade dele e nós também entendíamos que era uma posição compatível com aquilo que nós havíamos demonstrado ao longo dos processos. Então, evidentemente que Valesca e eu pagamos um preço enorme por termos que sustentar essa posição, por na verdade, seguir, né, algo que nós havíamos decidido ali com ele, até chegar ao restabelecimento pleno da sua liberdade. Mas eu acho que tudo isso, Joaquim, foi importante, porque o tempo mostrou que nós estávamos absolutamente corretos. A decisão do ex-presidente de sair pela porta da frente e a posição que nós defendemos e tivemos que defender em alguns momentos delicados, inclusive em relação a algumas pessoas próximas ao ex-presidente que queriam que ele saísse de lá com uma tornozeleira eletrônica ou com uma prisão domiciliar. Mas realmente eu acho que isso foi muito importante, isso acabou escancarando, né, não só ao Brasil, mas também ao mundo, uma situação de ilegalidade flagrante, de abuso e do uso do processo e de decisões judiciais para interferir na vida política do nosso país. Então, eu acho que isso acabou sendo escancarado e não há como hoje contestar que aquilo que nós dizíamos desde 2016 estava correto e que o presidente Lula acreditou e seguiu conosco do início ao fim nessa trajetória, porque ele sabia que o diagnóstico era correto e que a nossa atuação, levando em consideração esse diagnóstico, poderia ter êxito em algum momento do futuro. Quando, evidentemente, nós não poderíamos prever, mas fizemos toda uma trajetória para permitir que a situação fosse revertida como de fato aconteceu lá em 2020. Doutor Zanin, como foi o dia da condução coercitiva? O senhor acompanhou. Como foi ali o depoimento e havia uma intenção da Lava Jato de prender o ex-presidente Lula já naquela manhã, já naquele dia da condução coercitiva? Havia. Nós tínhamos essa
essa sensação, né, de que eles estavam buscando algo além da condução coercitiva, que já era uma ilegalidade grosseira. Então nós víamos ali, né, no ambiente que havia ainda uma tentativa de dar algum desdobramento àquele ato. Posteriormente, quando as comunicações dos agentes da Lava Jato vieram à tona, nós pudemos verificar que efetivamente eles planejaram naquele dia fazer uma prisão em flagrante do ex-presidente. Então, nas comunicações ali do delegado que estava à frente da operação com os procuradores da Lava Jato, era claro que eles foram lá fazer a condução coercitiva na expectativa também de realizarem a prisão do ex-presidente. Mas isso não aconteceu porque o motivo que eles haviam planejado para fazer a prisão era falso. Eles haviam acreditado num boato que haviam identificado na internet, que cogitava que o ex-presidente pudesse ter retirado do Palácio do Planalto um objeto que lá estava no período em que ele era presidente da República. Mas depois perceberam que haviam caído numa lorota. E é claro que as conversas também mostram a frustração dos procuradores ao saber que não conseguiriam prender em flagrante o ex-presidente, porque ele não tinha cometido nenhum crime, e também que eles haviam caído nessa lorota. Era fake news, né? Fake news. Era fake news. Mas havia um avião em Congonhas naquele dia, ali próximo do local onde o ex-presidente estava prestando depoimento, não havia? Havia um avião e isso inclusive saiu na imprensa naquele dia. O próprio ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal chegou a pousar ali no aeroporto durante o depoimento mas eu não posso trabalhar com especulação, né? O fato é que nós tínhamos ali uma percepção de que a Lava Jato queria criar um desdobramento e posteriormente fomos verificar que efetivamente isso existia, que eles tinham a intenção de fazer uma prisão do ex-presidente naquele dia. Por que o ministro Marco Aurélio... Na verdade, eu me lembro que foi noticiado pela imprensa, mas não tinha relação nenhuma. Mas o ministro chegou a dar uma declaração aquele dia, acho que mostrando estranheza, né, do que estava acontecendo ali no aeroporto. Assim, porque o ministro foi sempre contra, né? No HC, ele votou, inclusive, a favor do HC, vocês, antes da prisão, né? Isso, exatamente. Foi isso, né? Doutor Zanin, assim, naqueles períodos mais marcantes, como foi o dia, salvo engano, 8 de julho, quando um alvará de soltura não foi cumprido? O senhor acompanhou isso de perto? Como é que a avaliação que você fez naquele dia, chegou a conversar com esse presidente sobre isso? Olha, esse habeas corpus foi concedido, essa ordem de habeas corpus foi concedida pelo desembargador Rogério Favretto, num domingo, num dia em que ele estava no plantão e tinha a competência para analisar esse tipo de pedido. Esse pedido não foi feito por nós, foi feito por alguns parlamentares. Nós sequer tínhamos conhecimento de que seria feito esse pedido, e depois que a decisão estava já proferida, fomos comunicados de que ela existia. E acompanhamos ali, né, estarrecidos aquele domingo em que uma decisão judicial proferida por uma autoridade competente que restabelecia a liberdade do ex-presidente Lula deixou de ser cumprida a partir de uma intervenção direta do então juiz Sérgio Moro, que sequer tinha relação com o processo, e também dos procuradores da Lava Jato.
Naquele dia também, muitas das pessoas que estavam cometendo ilegalidades, vocês sabiam ao longo do processo, também acabaram aparecendo, né? Tiveram que mostrar sua face para que não houvesse o cumprimento de uma decisão. O senhor concorda com isso? Eu acho que é interessante, Joaquim, que no momento em que nós acessamos os arquivos da Operação Spoofing com a autorização do Supremo Tribunal Federal, nós fomos àquela data para ver o que tinha acontecido. Se confirmava aquela expectativa, aquela ideia que nós tínhamos de que teria havido, né, intervenções totalmente descabidas para impedir o cumprimento da ordem judicial que determinava a soltura do ex-presidente Lula. E as conversas não deixam dúvida disso, né? Mostram realmente todos os procuradores ali de Curitiba, junto com então o juiz Sérgio Moro, engajados para que a decisão concedida pelo desembargador Favretto não fosse cumprida. Inclusive, esse é um dos fundamentos, o descumprimento dessa decisão que determinava a liberdade do ex-presidente Lula é um dos fundamentos do habeas corpus, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ele não poderia jamais ter atuado para impedir o cumprimento da decisão de um desembargador, né, até porque Moro sequer tinha a ver com o processo. O processo tratava da execução da pena e ele sequer tinha vínculo formal com o processo. Ele estava lá na condição de uma pessoa que sempre atuou para prejudicar o ex-presidente. Tanto quando tinha a condição de juiz do caso, como também, mesmo fora ali da sua jurisdição, ele também atuava para tentar prejudicar o ex-presidente. E ele também estava em férias naquele período, né? Eu não sei se ele estava em férias, aí eu não saberia dizer, mas que ele atuou diretamente para impedir o cumprimento da ordem do desembargador, isso de forma indiscutível, né? Inclusive, as mensagens da Operação Spoofing que nós acessamos mostram isso com muita clareza. Então, ou seja, você tem uma coleção de episódios que mostram uma atuação parcial e totalmente descabida do então juiz Sérgio Moro, tal como nós denunciamos lá no início do processo. É sempre importante lembrar, Joaquim, que em 2016 nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos um comunicado, foi o primeiro comunicado individual feito em favor de um cidadão brasileiro, e mostramos que já naquele momento que o ex-juiz Sérgio Moro atuava com objetivos políticos e dissemos já naquele comunicado que ele seria candidato em eleições seguintes, o que efetivamente se confirmou. Na verdade, se você pegar o comunicado que nós fizemos à ONU em 2016, você vai verificar que tudo aquilo que nós afirmamos acabou sendo confirmado ao longo do tempo. Inclusive, a intenção do ex-juiz Sérgio Moro de concorrer a cargos políticos, de entrar formalmente na política, disputando uma eleição. Bom, se vocês não são profetas, como é que tiveram essa percepção? Olha, Joaquim, nós fizemos, né, uma análise de todo o cenário, de tudo aquilo que já havia acontecido até aquele momento. Nós estamos falando de julho de 2016, e também tivemos suporte técnico de várias áreas, inclusive uma análise de uma psicóloga forense
que identificou no então juiz Sérgio Moro um perfil extremamente autoritário e com objetivo claro de poder. Então, todo esse material, essa análise multidisciplinar, nos permitiu fazer afirmações peremptórias já em 2016 e que depois foram sendo confirmadas ao longo do tempo até o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Essa perícia forense é feita com base em que documentos? A psicologia forense, ela pode atuar de diversas formas, né? Inclusive a partir de uma análise de vídeos, de audiências que mostram o comportamento do magistrado ou de qualquer outra pessoa que está atuando no processo. Nossa, que interessante. E que processo rico isso do ponto de vista jurídico, né? Ao mesmo tempo que teve um impacto desastroso na história do Brasil, o processo, mas por outro lado também tem a atuação de vocês, da defesa, que mostra recursos que vocês utilizaram, caminhos que vocês percorreram, que talvez inéditos até na justiça brasileira, ou na justiça, no direito brasileiro, na aplicação do direito brasileiro, mas muito interessante desse ponto de vista, né? Nós sabíamos que o caso demandava uma atuação multidisciplinar. Então, embora fosse um caso que tramitasse na justiça criminal, havia muitas matérias jurídicas envolvidas. Então, nós tivemos que percorrer todas essas matérias, fazer uma análise do ponto de vista do direito penal, sim, mas também do direito administrativo, direito civil, o direito econômico, e tudo isso nos deu, né, uma série de fundamentos para construir um alicerce jurídico muito sólido. E tivemos também iniciativas pioneiras, né, como foi o comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ele estava previsto na lei, mas nunca havia sido utilizado até então. Então, nós levamos esse comunicado, que veio a ser, né, o primeiro comunicado feito em favor de um cidadão brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, e que gerou uma decisão proferida também num passado recente, que é um paradigma internacional sobre iniciativas que o sistema de justiça não pode adotar, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo civilizado. Em especial, o direito que todos têm a um julgamento justo, imparcial e independente. Isso foi que se criou, então, uma jurisprudência. Foi uma decisão proferida por uma corte mundial sobre esse período da justiça do Brasil, e que vai certamente servir de paradigma para muitos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Eu acho que a mensagem que a ONU transmitiu é muito clara. Nenhum juiz pode atuar de forma parcial e buscando objetivos ilegítimos, sejam eles políticos ou de qualquer outra natureza. E foi o que aconteceu no Brasil, particularmente em relação à atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Bom, além da defesa que vocês fizeram aqui no Brasil, vocês também recorreram a uma corte internacional, recorreram à ONU. E tiveram como advogado Geoffrey Robertson, que é um dos nomes mais respeitados aí no direito, em ações de direitos humanos, e não aceita qualquer caso. Como foi que vocês convenceram o jurista Robertson a defender o Lula no Comitê de Direitos Humanos da ONU? Olha, Joaquim, lá em
meados de 2016, nós já tínhamos passado por várias situações incompatíveis com o devido processo legal. Naquele momento, o Poder Judiciário, as instâncias recursais, não haviam coibido a prática de ilegalidades e violações a garantias fundamentais. Então, naquele momento, Valesca e eu acabamos identificando essa possibilidade de apresentarmos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um comunicado mostrando violações ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. E também, naquele momento, a Valesca lembrou da pessoa do advogado Jeffrey Robertson, que é uma referência mundial em termos de direitos humanos. E a partir dessa lembrança, ela fez um contato, enviou um e-mail para ele, e ele prontamente respondeu e nós começamos ali a ter um contato próximo, e ele se convenceu de que o ex-presidente Lula estava sendo submetido a uma perseguição indevida. Mas, para se convencer, ele veio ao Brasil, ficou uma semana comigo e com a Valesca no nosso escritório. Nós ficamos analisando processos, investigações, analisando, inclusive, todo o cenário de externalidades, aquilo que estava acontecendo na mídia, as declarações que procuradores e o próprio juiz Sérgio Moro davam à mídia naquele momento. No último dia, nós, na verdade, fomos com o Jeffrey na casa do ex-presidente Lula quando ele fez uma entrevista ali, uma conversa com o ex-presidente Lula. E aí, a partir desse cenário, ele saiu absolutamente convencido de que Lula estava sendo submetido a uma perseguição, a um cenário de injustiça absoluta, e aceitou ir conosco, né, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para levar esse comunicado em favor do ex-presidente. E assim trabalhamos em conjunto ao longo de quase 5 anos nesse processo da ONU, que é um processo muito trabalhoso, que envolve não só todas as petições são feitas em inglês, mas também a necessidade de verter documentos para a língua inglesa. Então, é um processo que foi instruído do início ao fim, com amplo material, todo vertido para o inglês, e que gerou, primeiro, uma liminar em 2018, para que o ex-presidente Lula pudesse concorrer nas eleições daquele ano, liminar que, infelizmente, não foi cumprida pelo Brasil, e depois, mais recentemente, gerou uma decisão de mérito, que é essa decisão que eu acho que ela é também um paradigma, não só para o sistema de justiça brasileiro, mas também para qualquer sistema de justiça que se encaixe dentro de um modelo civilizado em qualquer lugar do mundo. Vocês ganharam fora, tem uma decisão mundial, quer dizer, de um órgão mundial, de alcance mundial, que está observando de fora, sem ingerência política, e ganharam também aqui dentro. Quantas batalhas vocês ganharam? Existe ainda algum processo contra o ex-presidente Lula? Não existe nenhum processo ativo contra o ex-presidente. Então, nós tivemos 25 vitórias ao longo desse período, encerrando investigações, processos, acusações dentro do Brasil, e também tivemos essa vitória no Comitê de Direitos Humanos da ONU, com o reconhecimento de que as violações que nós apontamos
no caso do ex-presidente Lula, eram procedentes. Ele foi submetido, segundo hoje a própria ONU, a grosseiras violações das suas garantias fundamentais, tanto no aspecto da privacidade, como da ausência do devido processo legal, da indevida interferência nos seus direitos políticos. Então, tudo isso, todas as violações que nós apresentamos no comunicado inicial e depois no aditivo, foram reconhecidas pelos 18 peritos, juízes, que atuam no Comitê de Direitos Humanos da ONU, nas mais diversas nacionalidades. Houve apenas 3 votos divergentes e os demais foram favoráveis aos nossos fundamentos, aos fundamentos que nós apresentamos inicialmente e que fomos reforçando ao longo do tempo. Por essa batalha, qual foi? Você pessoalmente sofreu algum dano? Você considera que houve? Foi muito difícil, Joaquim, sair daquele ponto de partida do final de 2015 e chegar a essas vitórias que nós obtivemos. Foi uma trajetória que envolveu muita dedicação, persistência, resiliência, não apenas, né, em relação aos processos, à atuação nos autos do processo, mas também resistir a diversas tentativas de destruir a nossa reputação como profissionais, de causar perturbações indevidas, com reflexos de toda natureza, né, tanto na nossa atuação, como também em relação até aos nossos filhos, né, que chegaram a sofrer situações de constrangimento na escola, coisas horríveis, e que são fruto de um ambiente plantado pela Lava Jato no nosso país, que não pode se repetir jamais, porque esse foi o ambiente hoje que nós vivemos é fruto daquilo que a Lava Jato plantou. É um ambiente de ódio, de não aceitar aquilo que é diferente e de tentar destruir pessoas e reputações de uma forma indevida. Então, eu acho que nós passamos por várias adversidades, mas felizmente conseguimos chegar até o fim, com o apoio do presidente Lula, que nunca deixou de apoiar o nosso trabalho. Conseguimos reverter um cenário de absoluta adversidade e restabelecer todos os direitos do ex-presidente e permitir que hoje ele esteja concorrendo novamente à presidência da República, depois de ter mostrado, né, uma perseguição absolutamente inaceitável, e o lawfare, que nós também desenvolvemos ao longo do tempo, né, mostramos como funcionava, ele conseguiu superar tudo isso e hoje pode ser candidato a presidente com uma chance, né, grande, segundo as pesquisas, de vir a ser eleito. Dr. Cristiano Zanin, que lição o senhor tirou do ponto de vista pessoal e também profissional de todo este caso? Como era o Cristiano Zanin antes deste processo e como é hoje? Eu acho, claro que isso deu a mim, né, uma experiência profissional e pessoal muito, muito rica, porque nós tivemos que, primeiro,
de técnicas jurídicas que pudessem fazer frente a um arsenal que foi montado pela Lava Jato para tentar destruir o ex-presidente Lula. E esse desafio, né, nos levou a usar uma experiência que nós já tínhamos, profissional, de mais de 20 anos de atuação, e também nos levou a buscar outras alternativas, né, para usarmos no nosso trabalho profissional. E também nos deu essa experiência, né, de que, às vezes, o tempo é importante para mudar situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Então, eu acho que hoje é muito claro para nós que é preciso, né, ter uma técnica jurídica muito grande para atuar, sobretudo nesses casos que envolvem o poder do Estado de uma forma tão intensa, mas também é necessário ter resiliência e trabalhar com o tempo e também com tudo aquilo que vem junto com esses processos que acabam saindo dos autos e vindo para a opinião pública para também produzir resultados que muitas vezes são injustos e o caso do ex-presidente Lula mostra claramente isso. Esse processo mostrou que todos estamos vulneráveis se o lawfare ou essa prática do lawfare continuar, persistir. Empresas, políticos, seja de direita, seja de esquerda, todos vulneráveis. O senhor tem consciência de que este processo, essa atuação de vocês contribuiu ou contribui para que haja uma mudança de paradigma e que as pessoas estejam protegidas de uma ação abusiva por parte do Estado? Eu acho que a nossa experiência mostrou isso, que o Estado, os agentes que usam o poder do Estado podem acabar se desviando das suas funções e usar esse poder do Estado para atingir objetivos indevidos. E quando isso acontece, podem ser vítimas tanto políticos, mas também empresas, pessoas em geral. Então, o que nós não podemos aceitar jamais é o uso indevido do poder do Estado, porque isso pode gerar, né, a prática do lawfare que nós falamos, e o lawfare pode atingir políticos de todos os espectros e pode atingir também empresas, pessoas em geral. Aliás, muitas vezes a porta de entrada são as empresas. Se você pegar a Lava Jato, as empresas foram uma porta de entrada para muitas ilegalidades que aconteceram. Inclusive, empresas acabaram sendo praticamente quebradas por uma metodologia absolutamente descabida. É claro que se houve corrupção, se houve ilegalidades, as pessoas envolvidas tinham que ser punidas. Mas você não pode acabar com o sistema produtivo ou com uma parte de um setor do país a pretexto de combater a corrupção. Nós somos o exemplo hoje para o mundo de que é necessário sim combater a corrupção, mas a corrupção não pode ser usada como pretexto para perseguir pessoas ou empresas, porque o final disso é muito ruim. Nós estamos vivendo o resultado de uma atuação de agentes do Estado que agiram com objetivos políticos e com outros objetivos que não são legítimos.
E o resultado hoje está aí, numa crise, né, do próprio ambiente democrático do país. Tem um diálogo, Joaquim, que nós localizamos na Operação Spoofing, que para mim é muito emblemático. Uma procuradora da Lava Jato, numa crise de consciência, escreve para o ex-procurador Deltan Dallagnol, dizendo: nós sabemos que nós elegemos o presidente Bolsonaro. E agora, se ele fechar o Supremo, fechar o Congresso, praticar atos antidemocráticos, como nós vamos encontrar, digamos assim, a paz em nós mesmos? E esse diálogo, ele aconteceu em 2018. Você veja tudo o que aconteceu depois disso, e é exatamente o momento que estamos vivendo. E a Lava Jato tem culpa nisso, e essa culpa é reconhecida pelos seus próprios agentes. Hoje o senhor está convencido de que o alvo não era nem o ex-presidente Lula, era o próprio Brasil, e de que a iniciativa foi fora do Brasil, ou que houve a iniciativa foi de fora do Brasil? Foi essa a iniciativa que gerou a Lava Jato? Eu acho que o que nós provamos, e eu gosto sempre de ficar dentro daquilo que nós provamos. Nós provamos que houve uma atuação em consórcio, em conluio, entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro. E mostramos também que eles atuaram em cooperação internacional fora dos canais oficiais. Então, eu acho que houve ali uma confluência de interesses que resultou num ambiente absolutamente inaceitável, de acordo com o devido processo legal, com a soberania do país e com os próprios, né, interesses econômicos, sociais do nosso país. Então é isso que está provado a partir do trabalho que nós fizemos ao longo desse período. Então, acho que nós temos sempre que usar dessa experiência negativa, de um lado, para fazer um olhar retrospectivo e ver, né, quantas ilegalidades foram praticadas pela Lava Jato, mas também fazer um olhar para frente, né, para que nunca mais essa experiência se repita, para que nós sejamos intransigentes com o devido processo legal, com o cumprimento da Constituição e das leis. Porque não há nada que possa justificar você abandonar a Constituição, abandonar a legalidade. Quando isso acontece, todos nós ficamos em risco. Aquilo que está acontecendo com uma pessoa hoje pode acontecer com quem está nos assistindo hoje. Doutor Zanin, para terminar, algum complemento, alguma mensagem final? Olha, eu queria cumprimentar a TV 247 e você por fazerem esse documentário, porque eu acho muito importante que essa prisão injusta do ex-presidente Lula seja documentada e sirva, né, para que nunca mais algo dessa forma venha acontecer no nosso país. Para que as leis e a Constituição sejam seguidas e que o sistema de justiça nunca saia da sua missão, que é a de promover o cumprimento das leis da Constituição, para que não seja utilizado com fins políticos ou qualquer outra finalidade que seja ilegítima. E acho que esse documentário ele tem também esse papel
de alertar, né, uma situação de tamanha ilegalidade que aconteceu com o ex-presidente Lula e que não pode ser aceita em relação a ele ou a qualquer outra pessoa. Muito obrigado, doutor secretário.